Sou o Madison Barreto, cofundador da Universidade da Libras. Este é meu sinal na cultura surda. E hoje, na nossa live especial, se você está vendo aqui ao vivo ou mesmo se você está vendo a gravação dessa live, você vai descobrir algo inédito que a gente vai começar a compartilhar nessa série de lives especiais. E hoje, em especial, a gente vai falar do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Porém, de uma forma muito interessante e diferente. Por quê? Esse livro foi publicado em 2012, essa daqui é a segunda edição, publicada em 2015, do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, mas depois desses anos todos, lendo e relendo o livro várias e várias vezes, e já tendo conversado com os leitores, tanto nos lançamentos, quanto pessoas que fazem contato, conversam com o time da Universidade da Libras pelo WhatsApp, ou mesmo por e-mail, ou ainda os nossos alunos, ou as inúmeras palestras que a gente já deu em vários cantos diferentes do Brasil, conversando com os leitores, eu tive uma ideia essa semana, junto com o meu time, de fazer algo totalmente diferente e inédito, que é a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Agora, essa leitura vai ser uma leitura diferente, por quê? Eu sou o autor do livro, juntamente com minha esposa Raquel, então é o próprio autor lendo o livro aqui junto com você. Talvez você tenha o livro, Escrita de Sinais Sem Mistérios, se você tem ele, aproveita, pega o livro para você poder acompanhar a leitura aqui comigo. Se você não tem problema, você vai prestar atenção aqui, você vai interagir aqui e você vai descobrir coisas novas. Agora, isso aqui não é um audiobook, isso significa que eu vou comentar também, eu vou trazer novas aplicações, novos exemplos práticos de como que você pode trazer e aplicar a escrita da língua de sinais para a sua vida também, para a sua prática na Libras, para que você possa aprender mais da Libras, se desenvolver ainda mais, e assim se aprofundar cada vez mais nesse incrível universo da Libras. E se você conhece alguém que também ama a Libras como você, compartilhe essa live, porque hoje é um dia muito especial e um grande marco para muita gente que vai estar participando aqui também. Bom, eu estava folheando o livro, eu pensei em vários lugares pelos quais eu poderia começar a leitura dele, eu poderia começar aqui pela contracapa, eu poderia começar pelas orelhas do livro, só que eu resolvi pular tudo isso aí. Tem uma apresentação do livro feito diretamente em língua de sinais, a gente vai deixar para ler essa apresentação aqui mais à frente, quando a gente estiver vendo a parte prática do livro. Então, essa daqui é a primeira de uma série de lives especiais. Essa live de hoje, ela está sendo ao vivo, algumas pessoas vão ver a gravação dela, porém, essa gravação talvez não vai ficar disponível para sempre. A gente deve tirar essas gravações todas e colocar numa área fechada, que algumas pessoas que tiverem acesso a algum conteúdo da Universidade da Libras vai ter acesso. Então, aproveitem em primeiríssima mão. Eu vou dar o meu melhor aqui para que você possa se desenvolver ainda mais e aproveitar o conteúdo incrível do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Enquanto isso, vai deixando aqui no comentário de onde você é, de qual que é a sua cidade, e também diga aí qual que é o seu desafio com a Libras, ou se você já trabalha com a Libras, se você está começando agora, qual que é o seu sonho com a Libras, tá? Então a gente vai pular aqui a dedicatória, mas eu vou mostrar para você ver que ela está aqui em Libras, na forma escrita, e aqui na forma em português. A gente vai pular isso, tem uma poesia que eu fiz com a Raquel, a gente vai deixar isso para um outro dia também. Aqui tem agradecimentos que estão escritos em Libras, são muitas páginas de agradecimento, a gente vai deixar isso para um outro dia. Eles estão disponíveis aqui em português. Eu não vou ler os agradecimentos, pode ficar tranquilo, mas no outro dia a gente vai ler eles em Libras. Eu vou fazer uns comentários sobre a escrita deles quando a gente chegar nessa parte. Mas hoje é um dia muito especial, a gente vai começar a leitura do livro por quem a gente tem total gratidão pela criação da escrita da língua de sinais. Talvez você saiba o que é a escrita da língua de sinais, talvez não. Eu vou te mostrar um sinal escrito aqui, para você ter uma noção do que é a escrita da língua de sinais. Aqui, ó. Essa daqui é a escrita da língua de sinais. Em especial, aqui está escrito o sinal do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Então, aqui é uma parte do sinal, aqui é outra parte, e essa parte aqui embaixo é um outro sinal. Essa primeira parte aqui, olha, eu vou ler aqui em Libras,
ele é feito assim. É o sinal que se popularizou no Brasil para escrita de sinais. E aqui é um outro sinal. Ele é feito dessa forma. Ele traz o primeiro sinal, o sinal da escrita da língua de sinais, ele surgiu da ideia de escrever, feito assim, e da Libras, ou de uma língua de sinais. Então, escrever a língua de sinais, ele foi virando e se tornou esse sinal feito dessa forma, em que você vê ali no papel, ou numa plataforma, no celular, no computador, a escrita, a própria Libras registrada ali. E aqui, esse outro sinal que eu fiz, ele dá essa ideia de algo que estava obscuro, mas agora fica claro, que é justamente o significado do nome em português, escrita de sinais sem mistérios. Mas vamos lá para a parte mais à frente. Quem tem o livro e quiser acompanhar a leitura comigo, eu vou ler a página 33 do livro, mas fica tranquilo, essa leitura vai ser uma leitura diferente, vai ser uma leitura dinâmica. Eu vou lendo, eu vou comentando algumas coisas aqui, para que você saiba mais sobre como que você pode se aprofundar na Libras também, a partir da escrita da língua de sinais. Agora, qual que é o grande detalhe? Não fomos eu e a Raquel, minha esposa, que criamos a escrita de sinais. Nós criamos esse livro, que é a segunda edição. O que nós fizemos foi pegar uma forma e desenvolver um método capaz de ler e de ensinar qualquer pessoa, ouvinte ou surda, a ler e escrever a língua de sinais brasileira a partir de um sistema de escrita internacional chamado Signwriting, que significa literalmente escrever os sinais, ou escrita dos sinais, ou escrita das línguas de sinais. Agora, tem um detalhe que é quem criou a escrita da língua de sinais. Foi a norte-americana Very Sutton. Aqui você vai ver o sinal dela escrito. Interessante, né? O sinal dela é feito dessa forma. A Vale criou vários sistemas de escrita, vários. Ela criou o sistema de escrita de dança, da escrita da língua de sinais, que é utilizado em mais de 62 países no mundo todo, e está no Brasil desde 96. E ela criou escrita para insetos, para esportes radicais, para um tanto de coisa. Mas a escrita que mais se popularizou e que mais cresceu em todo o mundo foi justamente o Signwriting, a escrita da língua de sinais. Por quê? Porque ele está vinculado à possibilidade de você se comunicar, de você se aprofundar na língua de sinais. E a língua de sinais de cada país, né? Nesse caso aqui, nosso foco é na língua brasileira de sinais. Então, a Valerie Sutton ela fez o prefácio da segunda edição do livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios. Aqui você vai ter o prefácio em português, ele está disponível também em inglês, mas eu vou ler aqui em português, que é mais prático para todo mundo que está aqui. Sinto-me honrada em testemunhar a publicação dessa segunda edição do clássico Escrita de Sinais Sem Mistérios. Como eu disse, essa daqui é a segunda edição. No outro dia eu pego a primeira edição e eu mostro aqui para vocês também. Por 19 anos, eu tive o privilégio de trabalhar à distância, via internet, com pesquisadores brasileiros, programadores, educadores e membros da comunidade surda brasileira. Todos têm sido pessoas amáveis, graciosas, otimistas. Eu aprendi muito com os meus contatos brasileiros. Então, se você está chegando aqui agora, a gente está fazendo a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e de minha esposa Raquel, e eu estou lendo aqui o prefácio feito pela Valerie Sutton. Agora, olha que interessante, tem gente que acha que a escrita de sinais foi criada ontem, foi criada mês passado, ano passado. Por que algumas pessoas acham isso? Porque nunca viu, não conhece, não viu nada de escrita de sinais ainda. Mas ela está no Brasil desde 1996, não começou ontem. Então, se você nunca ouviu falar da escrita de sinais, a chance são de que alguém está te ocultando, está achando que isso aqui é um mistério muito grande e que acaba você se afastando e perdendo a oportunidade de se aprofundar na Libras. Agora, olha que interessante que ela disse, por 19 anos ela vem trabalhando de forma direta com as comunidades surdas brasileiras, pesquisadores de várias áreas, justamente sobre a escrita da língua de sinais. Então, embora seja um sistema de escrita internacional e a criadora seja norte-americana,
ela sempre trabalhou e sempre tem contato constante com pesquisadores brasileiros e agora, por causa do Facebook, do Instagram, contato com pessoas no geral que usam a escrita da língua de sinais. Eu me sinto grata àqueles no Brasil que estão tomando a iniciativa de escrever a sua língua de sinais, a Libras. A Libras agora é uma língua escrita. E isso é possível por causa dos bravos brasileiros que aproveitaram a oportunidade sendo pioneiros de uma nova ideia. E Madison e Raquel Barreto, os autores desse livro, são dois desses pioneiros. Obrigada, Madison e Raquel, por seu trabalho duro e dedicação ao princípio de que quem fala em Libras merece uma forma de ler e escrever a própria língua. E é muito interessante como que a escrita da língua de sinais chegou para mim. Qual foi o meu primeiro configuração aqui? Pronto, deu certo. Então estamos todos juntos aqui. E o que acontece? Eu trabalhava num lugar coordenando funcionários surdos, e lá nesse lugar onde eu trabalhava, eu tinha algumas outras pessoas que trabalhavam lá comigo, e aí um desses amigos era ouvinte. A gente um dia estava voltando, saindo do trabalho, e aí a gente passou numa praça, ele foi receber um presente muito especial de uma amiga dele, que é o dicionário Capovilla, como é conhecido o dicionário enciclopédico ilustrado trilingüe da Libras. E olha que interessante o que aconteceu. Eu peguei aqueles dicionários ali com ele, eu fui folheando e tal, e eu vi pela primeira vez na minha vida a escrita da língua de sinais naquele livro ali. Isso foi em 2008, se eu não me engano. O que aconteceu? Ao ter esse primeiro contato com a escrita da língua de sinais, eu nem sabia o que era, eu achava que eram uns desenhos, porque quando você olha assim, parece que são os desenhos, né? Aqui tem outros sinais escritos, vou mostrar aqui para você. Aqui, mais à frente. Os sinais escritos, eles parecem ser desenhos, mas eles não são desenhos, é uma escrita. Igual no português a gente escreve o A, a letra A no português, ela não é um desenho, ela é uma escrita. E olha que interessante. Esse dia ali, eu nem sabia o que era a escrita da língua de sinais, aí eu perguntei para esse amigo meu, ele me explicou basicamente o que era, e ele falou assim, olha, isso aí você consegue ler e escrever a Libras. Eu pirei na hora, porque eu detestava ficar vendo aqueles desenhos dos bonequinhos assim, que tem nas apostilas, que tem em dicionários, geralmente, impressos, que tem livros de Libras, aqueles desenhos ou as fotos. Por quê? Porque não fica claro, não dá para entender direito o que está escrito, o que está desenhado ali, né, com aqueles bonequinhos assim. E aí eu falei assim, cara, se eu aprender a escrita da língua de sinais, eu nunca mais vou depender desses desenhos que tem nessas apostilas. Eu vou conseguir ler e escrever a Libras. Nossa, isso é fantástico. Só que aí eu estava próximo de entrar no curso de Letras Libras da Universidade Federal de Santa Catarina, a UFSC, e eu vi que tinha escrita de sinais na grade curricular da faculdade. Então eu resolvi esperar para aprender na própria faculdade isso. Passou alguns semestres, aí começou a disciplina de escrita de sinais, a gente fez 3 semestres, ou seja, 1 ano e meio de escrita de sinais, mas eu senti que eu queria mais, então acabei criando um grupo de estudos com alguns amigos surdos, com alguns amigos ouvintes. A própria Raquel participou desse grupo de estudos também. Na época a gente estava noivo, se eu não me engano. Noivo? Namorando, a gente estava namorando ainda. Depois a gente ficou noivo. E aí, naquele grupo ali, a gente foi se aprofundando mais. Eu tive contato com outros pesquisadores da escrita de sinais no Brasil. E aí, eu queria mais mesmo. E eu fui buscando me aprofundar mais. Eu fui tentando buscar estratégia ali para me aprofundar. Aí o tempo passou. Chegou em 2010, eu me casei com a Raquel, e aí, 1 ano depois, mais ou menos, eu estava em casa com a Raquel, e a gente estava conversando, eu tentei fazer um estágio na UFSC na época, mandei a proposta do estágio em escrita de sinais, algum dia, eu acho que eu tenho isso aqui, eu tenho, não sei se isso está impresso mais, ou se está digitalizado apenas, algum dia eu mostro para vocês. E aí, eu fiz essa proposta em escrita de sinais, mandei em Libras, mandei em texto em português. Isso foi encaminhado para eles de várias formas, mas ninguém nunca me respondeu isso. E aí o tempo passou e eu falei assim, poxa, mas eu quero me aprofundar na escrita da língua de sinais, e como que eu posso me aprofundar? E aí eu fui pesquisar por conta própria, reuni muitos materiais diferentes do Brasil e do mundo, compartilhando isso com a Raquel, a gente acabou descobrindo algo muito curioso. A escrita da língua de sinais é muito mais fácil do que parece, mas os materiais brasileiros que estavam disponíveis até então tornavam o negócio meio obscuro, meio confuso, porque misturava Libras com a língua de sinais americana, palavras em português, palavras em inglês,
e isso acabava dificultando um pouco para nós brasileiros entendermos melhor a escrita de sinais. Então, eu e a Raquel começamos a nos aprofundar ainda mais na Libras. Então, quando a Valerie Sutton fala aqui no prefácio que ela fez do livro, dizendo que a gente foi um dos pioneiros, é justamente por causa disso. Em 2011, a gente começou a ter muito contato com a própria Valerie Sutton, a gente conversou várias vezes em vídeo também, lemos todos os materiais que ela tinha publicado na época, a gente recebeu por correio dela também vários materiais de presente, mostrando a escrita da língua de sinais e a aplicação disso em vários contextos diferentes. A gente começou a fazer parte de uma lista internacional de debate de escrita de sinais, e aí nesse processo de aprofundamento, a Raquel de repente olhou para a minha sinalização em Libras e viu que eu estava sinalizando de forma muito mais clara. E aí ela falou assim, nossa, a sinalização está muito mais clara, tá diferente. E eu comecei a observar e eu vi que a sinalização dela também estava muito mais clara. E aí a gente falou assim, gente, que interessante, o que está acontecendo? A gente não sabia como naquela época, mas a gente sabia que era por causa da escrita de sinais. Aí a gente falou assim, poxa, se a gente ficar com esse conhecimento só pra gente vai estar sendo egoísta. Daí surgiu a ideia de escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Bom, como a gente não estava reinventando a roda, né? A gente estava selecionando os materiais de vários países para compor o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, a gente achou que com 3 meses o livro fosse ficar pronto. Oh, inocente! O que aconteceu não foram 3, 4, 5, 6 ou 7 meses. Foram 10 meses para a gente preparar tudo necessário para publicação do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Agora, quem acha que a gente escreveu isso aqui no horário de folga, não foi não. Na verdade, eu saí do meu trabalho e fiquei dedicado manhã, tarde, uma parte da noite na escrita do livro. A Raquel chegava do trabalho e aí ela já chegava e a gente ia conversar, ia trocar as ideias, ia atualizar. Depois teve uma fase em que a Raquel estava totalmente dedicada também à escrita do livro. Então, o resumo disso aí foi, a gente ficou trabalhando 13, 14 horas por dia para escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, primeira edição. Quando a gente publicou a segunda edição, eu tive a ideia brilhante de fazer a expansão, né, fazer uma revisão da primeira edição e depois fazer ele ampliado, mais aprofundado, e eu achei que isso aí com 2 meses ia estar pronto, e não foi assim, foram mais 9 meses de trabalho. Na época eu trabalhava num outro lugar, pastoreando o Ministério com Surdos, então eu não tinha todo o tempo, o dia todo para dedicar mais como da primeira vez. Então, metade do dia estava trabalhando no livro e a outra metade estava cuidando ali dos surdos e fazendo outras atividades relacionadas ao meu trabalho lá na igreja. E aí o que aconteceu? Nesse processo de aprofundamento, quando a gente publicou a segunda edição, eu acabei descobrindo algumas coisas muito curiosas. Existe muito mais pesquisadores brasileiros sobre a escrita da língua de sinais do que em outros países. Agora é interessante, né? Quantos brasileiros sabem escrever a Libras, sabem ler e escrever a Libras? Mesmo gente que usa a Libras no dia a dia, às vezes não sabe, né? Tá atrasado por causa disso, tá ficando para trás. Mas a gente descobriu isso através de outras pesquisas, e aqui no livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, aqui no final dele, tem inclusive uma parte onde tem uns anexos aqui, a gente elencou aqui, bem no finalzinho, tem um anexo aqui com as mais de 111 publicações brasileiras sobre a escrita de sinais. Agora, cá entre nós, se tem tanto material brasileiro sobre a escrita da língua de sinais, como é que talvez você que está aqui comigo ainda não conhecia a escrita da língua de sinais? E é a primeira vez que você está ouvindo falar sobre isso, é a primeira vez que você está vendo um sinal escrito. Se você chegou agora, isso aqui é a escrita da língua de sinais. Esse sinal aqui é o sinal da Valerie Sutton, que é feito dessa forma. Ela é a criadora da escrita de sinais, ela é norte-americana. E eu e Raquel somos autores do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Mas se tem tanta publicação brasileira sobre a escrita de sinais, por que quase ninguém sabe? Por um motivo. Essas publicações que existem no Brasil, elas são artigos científicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado e coisas do tipo. Publicações mais diversas, geralmente dessa forma. E elas estão onde? Nas bibliotecas das faculdades, nas bibliotecas das universidades. E para que serve algo que está lá na biblioteca da faculdade? Para que serve algo que está na biblioteca da universidade? Para os outros alunos que estudam lá. Só isso.
E aí o que acontece? Todo mundo fica de fora. O conhecimento não chega realmente para as pessoas que vão usar. Esse conhecimento fica lá engavetado ou nos labirintos da internet. Então o conhecimento fica lá parado. E por isso, tantos mitos sobre a escrita da língua de sinais, sendo que o Brasil é um dos países que mais utiliza a escrita da língua de sinais nas universidades. Mas o que realmente vai fazer diferença na minha vida e na sua vida é o uso da escrita da língua de sinais no dia a dia. Para você ter uma ideia do nível de aprofundamento que isso aqui traz, olha o que a Valérie continuou explicando aqui no prefácio que ela fez para o livro. Isso aqui, para quem tem o livro, eu estou lendo a página 33, e para quem não tem, pode acompanhar a leitura aqui comigo. A continuidade aqui é: alfabetização em todas as línguas orais ou sinalizadas abre as portas da comunicação e do conhecimento para todos. Percebe? Para todos. Todas as línguas são aprimoradas quando podem ser escritas, traduzidas e publicadas, e as línguas de sinais não são exceção. Se você chegou aqui agora, você parou para pensar como é que surgiram os cursos acadêmicos, né? Faculdade, Letras Libras e tudo mais? Surgiu por quê? Por causa de outras pessoas que estavam usando a Libras no dia a dia e foram começando a trabalhar na área, e foram percebendo a necessidade de aprofundamento, novos cursos foram surgindo. Agora, tudo isso passou pela escrita. Quando alguém cria um curso universitário, quando alguém publica qualquer coisa, você tem que escrever. Até aqui na tela onde você está me vendo, tem o nome das pessoas, está escrito em português, aparece aqui o nome Universidade da Libras, está escrito ao vivo, está escrito um tanto de coisa. Mas por que está escrito tudo aqui em português? Porque a escrita é extremamente poderosa. Quando você sabe escrever uma língua, você já está meio caminho andado de você se apropriar, de você interiorizar, de você trazer essa língua para dentro de você. Então, as pessoas que eventualmente disseram para você, esse negócio de escrita de sinais aí, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos vai funcionar, e não sei o quê. O negócio já funciona, já está no mundo todo, desde 1974. Chegou no Brasil em 1996, e talvez você nunca ouviu falar. Por quê? Porque ficou presa, a escrita da língua de sinais ficou somente no âmbito acadêmico. E esse livro aqui traz a possibilidade de você conhecer, de você saber como escrever a Libras, como é que você vai escrever os sinais da Libras. E o Signwriting, que significa escrita de sinais, é um nome norte-americano, começou no Brasil em 1996, quando o doutor Antônio Carlos da Rocha Costa, o sinal dele é esse daqui, um professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Acho que ninguém sabe o que significa Pontifícia Universidade Católica, né? Até eu, quando vi escrito aqui, eu custei lembrar. É o que a gente conhece como PUC. Talvez você conhece PUC aí do seu estado, da sua cidade, enfim. Então, isso aqui é a PUC do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Ele entrou em contato comigo e veio me visitar na minha casa em La Jolla, na Califórnia. O sinal de Califórnia é assim. E daquele momento em diante, o Signwriting começou a se espalhar pelo Brasil. E olha que interessante, eu fiz contato já com o doutor Antônio Carlos da Rocha Costa, que é uma curiosidade, pouca gente sabe. Ele descobriu a escrita de sinais por acaso. Ele estava buscando uma forma de criar sistemas para processamento das línguas naturais, e ele descobriu que existia esse sistema, fez contato com a Valérie Sutton, e ele só conseguiu fazer esse contato porque um mês antes dele descobrir a escrita de sinais, a Valérie tinha criado o site. Olha que coincidência divina isso, hein? E aí, a partir disso, a escrita de sinais chegou no Brasil. Toda vez que eu lembro dele me contando essa história, eu fico emocionado. Em 18 de agosto de 2011, o jovem entusiasmo do Madison Barreto pelo Signwriting me saltou aos olhos subitamente na lista de discussão do Signwriting. Olha que interessante, ela tem até a data disso. Fiquei impressionado com as mensagens de Madison. Como escrever as configurações de mão brasileiras. Para quem não sabe, configuração de mão é o formato da mão que você usa para fazer os sinais. Eu podia sentir que algo importante estava acontecendo. Aqui estava um jovem brilhante, ansioso para documentar e ensinar a leitura e a escrita da Libras com materiais novos de instrução. No dia 5 de julho de 2012, minha campainha tocou e um pacote do Brasil estava na minha porta. Ao abri-lo, encontrei um belo novo livro intitulado Escrita de Sinais e Mistérios, volume 1.
Junto ao livro estava um adorável pacote de papel que era uma obra de arte, com pequenos sinais escritos nele todo. Eu sempre vou guardar a memória de abrir esse livro pela primeira vez e ver a Libras escrita em colunas verticais, escrita de forma tão clara e bela. A escrita da língua de sinais ela é feita na vertical. Vou mostrar aqui para você um texto escrito. Sim, é possível escrever um texto direto em Libras. Isso é incrível. Estou folheando aqui o livro. Aqui. Aqui dentro do livro, você vai ver alguns textos escritos em Libras. Tá vendo? Vou aproximar mais aqui. Aí talvez vocês perguntem, mas como é que eu vou ler um negócio sendo que eu nem sei a Libras direito, sendo que eu nem sei escrever a Libras? Fica tranquilo. No livro, antes, você passa por todo um passo a passo, onde eu vou mostrar aqui como é que funciona, tudo. Eu vou ler o livro com vocês, fique tranquilo, viu? Aqui também tem ensinando como é que escreve os grafemas, como é que escreve os símbolos da escrita de sinais. Então, ele é todo passo a passo. Aí tem os exemplos. Quando chegam os exemplos, esses sinais de exemplo, tá vendo aqui, ó? Esse sinal aqui do meio, esse sinal aqui, ó. Esse é o sinal de casa na Libras. Ele é feito dessa forma aqui, ó. Um outro dia a gente vai escrever aqui os sinais, você vai me ver escrevendo, eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero ler esse prefácio aqui para você hoje. E aí, aqui na frente, quando chegam esses textos, eles foram escritos usando os sinais que foram ensinados no livro. Adivinha por que a gente demorou? A gente ficava o dia inteiro só trabalhando no livro. Por causa disso. Deu bastante trabalho escrever, mostrando e usando os sinais que foram ensinados no livro, né? Para que qualquer pessoa, mesmo que não saiba nada de Libras, consiga ler os sinais, consiga fazer os sinais. Aqui mostra as configurações de mão, as fotos delas, tá vendo? O formato da mão, mostra um sinal de exemplo do lado. E é isso. Bom, quando a Valerie diz que ela recebeu o livro, ela está falando da primeira edição. No outro dia eu vou mostrar para você aqui a primeira edição para você ver como que era e qual que era a diferença de uma e da outra e tal. Essa daqui é a segunda edição, revista atualizada e ampliada. Bom, vamos lá. De 21 a 24, olha que interessante isso aqui que aconteceu, hein? De 21 a 24 de julho de 2014, nós celebramos o aniversário de 40 anos do Signwiring com o simpósio online, transmitido ao vivo via Google Hangouts e YouTube. Foram 40 apresentações de 12 países. Presta atenção, 40 pessoas, 40 apresentações diferentes de 12 países representados participando. Lembrando que são mais de 62 países em todo o mundo que leem e escrevem a língua de sinais usando esse sistema de escrita. 16 dos 42 palestrantes eram do Brasil, ou seja, tinha 42 pessoas palestrando nesse evento online, que foi feito em 2014, 16 dos palestrantes eram brasileiros. Olha que interessante isso, hein? E muito do sucesso do simpósio, com tantos apresentadores do Brasil, pode ser atribuído a Madison Barreto. Madison apresentou e coordenou 9 das 40 apresentações. Sim, eu chamei alunos da Universidade da Libras, eu chamei parceiros nossos, chamei pessoas que prestavam serviço para a Universidade da Libras na área de vídeo, por exemplo, chamei outros pesquisadores da escrita da língua de sinais que fizeram parte da história da escrita da língua de sinais no Brasil também, e eu e a Raquel, e outros parceiros nossos que trabalharam junto com a gente na tradução de materiais para escrita da língua de sinais, de dissertações, de resumos de dissertações, ou resumos de tese, ou de artigos. Então, eu chamei essa galera, e com cada um deles a gente escreveu artigos, e apresentamos esses artigos também no Signwiring Simpósio. Então, por isso que foram 9 apresentações. E aqui no final do livro, a gente colocou aqui como anexo cada um dos resumos dessas apresentações. Eu vou ler aqui para você o título desses resumos das apresentações, só para você saber o tipo de pesquisa que a gente tinha desenvolvido nessa época, os parceiros que a gente chamou para participarem com a gente também. Aqui, ó. Esse aqui, para quem tem um livro, está na página 343. Bom, um anexo aqui, né? O anexo C. Professores de surdos do Centro de Apoio Pedagógico de Ipiaú e Alfabetização em Signwiring. Gente, essa apresentação aqui foi fantástica. Eu chamei a Georgina, a Maria Luísa e a Tatiana, que
eram alunas na época do método Libras Escrita Passo a Passo e também leitoras do livro e trabalhavam com os surdos do Centro de Apoio Pedagógico de Piauí com a escrita da língua de sinais. E isso foi muito interessante. Alguns anos depois a gente chegou inclusive a ir lá em Piauí, conhecer todo o trabalho que eles desenvolvem com os surdos, com cegos também, com cadeirantes, enfim. Mas o trabalho especial com os surdos que elas desenvolvem, inclusive, rendeu um mestrado que a Tatiana fez e que ela concluiu ano passado. A pesquisa que ela desenvolveu ano passado foi como que o Signwriting ajuda os alunos surdos a aprenderem a ler e a escrever o português. Olha que interessante, hein? E depois a gente fez eventos lá também por algumas vezes, a gente já viajou algumas vezes pelo interior da Bahia, voltamos lá novamente. Enfim, se tornaram grandes amigos nossos. Além disso, a gente apresentou outro trabalho com elas também, que foi a perspectiva dos surdos sobre o Signwriting na cidade de Piauí, na Bahia. Se você está chegando agora, eu estou fazendo a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, de autoria minha e da minha esposa Raquel, que é surda. O livro tem 416 páginas, fica tranquilo que eu não vou ler todas hoje, não dá tempo, mas eu estou lendo aqui o prefácio que a norte-americana Valerie Sutton fez sobre o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Ela é a criadora da escrita da língua de sinais, e eu estou mostrando aqui alguns dos resumos que eu e a Raquel produzimos, junto com outras pessoas que também utilizam e pesquisam a escrita da língua de sinais no Brasil. Essa é a primeira de uma série de lives especiais, onde eu vou ler o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios com você, eu vou escrever os sinais e, mais do que isso, eu vou comentar, como eu estou fazendo agora, sobre o livro e como que você pode aplicar a escrita da língua de sinais para impulsionar ainda mais seus aprendizados, os seus estudos da Libras, a sua prática de tradução e interpretação, o seu ensino da Libras, enfim, tudo aquilo que você faz ou que você quer fazer com a Libras. E se você conhece alguém que também ama a Libras, compartilha essa live com a pessoa, marca o nome dela aqui, para que mais pessoas tenham acesso à escrita da língua de sinais e possam se aprofundar cada vez mais na Libras. Um outro trabalho eu fiz com a Silvana Pereira e também com a Eva dos Reis, que eram alunas também, membros do método Libras Escrita Passo a Passo, que é o nosso método online, onde eu ensino passo a passo como ler e escrever a Libras em vídeo, passo a passo, com acompanhamento. E aqui, o título do trabalho que a gente fez foi Ensinando e Aprendendo o Signwriting em um curso online, as experiências do professor e dos alunos. Então aqui elas relataram a experiência delas como alunas, e de lá, isso foi em 2014, né, que a gente apresentou esse trabalho, mas de lá para cá o método teve várias atualizações, está bem mais aprofundado ainda. O outro trabalho foi com o Gilberto Goulart, que foi um grande parceiro nosso na produção de vídeos, na edição dos materiais em vídeos, ele que filmou vários dos nossos métodos também da Universidade da Libras, ou que edita muitos dos nossos materiais. E aqui o trabalho foi a mágica por trás das câmeras, ensinando o Signwriting em um curso online. O método Libras Escrita Passo a Passo, ele foi o primeiro método online ensinando como ler e como escrever a língua brasileira de sinais. Na verdade, o primeiro método online do mundo ensinando a ler e escrever a língua de sinais. E ele foi lançado em 2013, de lá para cá a gente fez algumas atualizações. A gente está preparando também um novo campus virtual especial para os membros do método Libras Escrita Passo a Passo e para os demais métodos da Universidade da Libras também. Mais à frente eu volto a falar sobre isso. Com o Roberto Costa, que publicou aqui, junto comigo, a relevância do Signwriting como recurso para a transcrição fonológica das línguas de sinais. O Roberto desenvolveu várias pesquisas de fonologia da língua de sinais e de análise de como é que as crianças surdas utilizam a língua de sinais e como é que a percepção que elas têm da língua de sinais na absorção da Libras, isso as crianças surdas. E aí ele percebeu uma coisa muito interessante, que o sistema de escrita Signwriting, a escrita de sinais, esse sistema ele consegue com muita clareza registrar qualquer tipo de sinal da Libras e mais do que isso, qualquer coisa que você esteja sinalizando, você consegue transcrever, igual pesquisadores vão lá numa audiência
e eles estão ouvindo ali a audiência, eles ficam lá digitando tudo, aquilo ali é uma transcrição. Só que existem técnicas para fazer essa transcrição mais rápida, à mão ou no computador. E existe um tipo de transcrição que os pesquisadores usam, que é chamada de transcrição fonética. O que é isso? É uma forma de você, quando você ouve os sons de uma língua, você escrever como que aquela língua ali é falada. Só que aí o Roberto, nas pesquisas dele, e depois em muitas conversas nossas, a gente percebeu com muita clareza que o Signwriting, a escrita de sinais, é justamente esse sistema que permite você escrever um sinal, uma frase, um texto em Libras, mas que permite também você transcrever a Libras. E isso é totalmente revolucionário. Para você ter uma noção do tamanho da revolução que isso representa, eu vou mostrar aqui para você uma transcrição que a Raquel fez. Deixa eu ver aqui. Uma transcrição que a Raquel fez de língua de sinais indígena. Olha que interessante isso. Esse trabalho de transcrição que a Raquel fez foi a convite da Letícia Damasceno. Ela é pesquisadora da língua de sinais também, na cidade de Salvador. E ela desenvolveu o mestrado pesquisando como que os surdos, como que uma surda, a filha dela e as netas dela, se comunicavam na língua de sinais que essa surda desenvolveu na aldeia Coroa Vermelha, em Santa Cruz Cabralha. É interessante que, recentemente, há 1 ano e meio mais ou menos, uma outra pesquisadora que trabalha com surdos, na assistência aos surdos, nessa mesma aldeia aqui, em outras aldeias dessa região de Santa Cruz Cabralha, se eu não me engano, nessa aldeia aqui também, ela entrou para o método Fluente em Libras, um método que eu e Raquel criamos para guiar qualquer pessoa ouvinte a se tornar fluente na Libras em 8 semanas, ou que pode fazer no seu próprio ritmo também. Olha que interessante, mundo pequeno, né? Bom, aqui estão alguns sinais que a Raquel escreveu. Olha que interessante esses sinais. Isso aqui não são sinais da Libras, são sinais indígenas. Isso aqui mostra que o sistema de escrita de sinais, ele é capaz de, com ele você consegue ler e escrever qualquer sinal de qualquer língua de sinais, inclusive de língua de sinais que você nem sabia que existia, como essa daqui. Eu vou ler aqui alguns desses sinais. O sinal de frio é um sinal que você vai reconhecer. Assim, esse é o sinal de frio que ela usava. Aqui tem um sinal também de sal, que ela fazia assim. Olha que interessante como é que é o sinal de sal, olha. É esse último sinal aqui, olha. É muito interessante esse sinal que ela fazia, essa surda fazia lá. Ela fechava os olhos dela, e tocava na língua assim, fazia assim, e depois fazia assim. Ou seja, o sal é aquilo que você coloca na boca, tem um gosto, um sabor muito forte, e você joga ele assim na comida, entendeu? Esse é um sinal indígena. Ele é um sinal diferente, né? Na Libras é mais simples. Na Libras é só assim. Mas aqui era uma outra língua de sinais. Bom, então, voltando lá na frente, né? Então, o Roberto, juntamente comigo, nós apresentamos esse trabalho e mostrando como que o Signwriting é extremamente poderoso também nesse processo de transcrição. É diferente do processo de escrita. Na transcrição você tem que escrever um tanto de detalhezinho, igual você viu ali. Mas na escrita é mais simplificado, é mais prático. Então você vai mais direto ao ponto. Vou mostrar aqui um outro sinal escrito, para quem chegou agora aqui ver um outro sinal da Libras aqui na forma escrita. Ah, esse sinal aqui, ó. Esse aqui é um sinal que significa cabelo cacheado. Bom, eu nunca pensei que meu cabelo fosse crescer, né? Mas meu cabelo cresceu, eu deixei crescer, e meu cabelo é assim também, cacheadinho assim. O Roberto também deu algumas aulas dentro da Universidade da Libras. Alguns membros de alguns dos nossos programas, como por exemplo, Desvendando os Segredos da Gramática da Libras, já viram aula aqui com o Roberto sobre a gramática da Libras também. Escrita de Sinais Sem Mistérios, o primeiro livro brasileiro para o ensino do Signwriting. Esse aqui foi a apresentação do trabalho meu com a Raquel. E
Depois eu apresentei também com a professora doutora Vera Lúcia de Souza e Lima a produção linguístico-terminográfica da língua brasileira de sinais Libras e o Sign-Writing. O que isso significa, né? Durante muitos anos, a professora Vera, ela desenvolveu pesquisas na área de lexicografia da Libras. O que é lexicografia? É como é que você constrói glossários, como é que você constrói dicionários da Libras, em especial. E nessas pesquisas que ela desenvolveu, eu, a Raquel, e depois somente a Raquel, porque a Raquel se tornou bolsista também de vários desses projetos que a doutora Vera desenvolveu no Cefet de Minas Gerais, que é o Centro Federal de Educação Tecnológica, e lá a Raquel, nesse projeto que a doutora Vera desenvolvia na época, eles começaram a criar, junto com alunos surdos, bolsistas do CNPq. Olha que interessante, né? A doutora Vera, ela teve mais de 16 alunos surdos bolsistas no CNPq, muito interessante, do BIC Júnior. Foram os primeiros surdos da América Latina a receber esse tipo de bolsa. E aí eles criaram vários sinais de um curso de desenho arquitetônico, depois de disciplinas de química, também de eletrônica e de algumas outras áreas como a física e outros projetos semelhantes. E aqui nesse trabalho a gente falou justamente sobre esses projetos e sobre o processo de registro de escrita da língua de sinais dentro desse projeto. E tem ainda um outro trabalho que eu e a Raquel fizemos junto com o Pedro Zampier, sinal do Pedro é assim. Ele foi um grande amigo nosso no Letras Libras, quando eu estava fazendo o curso de Letras Libras em Minas Gerais, no Polo de Minas, no Cefet. E o trabalho que a gente desenvolveu foi tradução para o Sign-Writing de resumos de teses de doutorado e artigos, um novo paradigma. A gente tinha feito um processo de muita gente de vários lugares do Brasil, de Salvador, a gente morava em Minas ainda, e contrataram a Universidade da Libras, na época a gente era o Instituto Libras Escrita, para transcrever, para traduzir para Libras na forma escrita, resumos de artigos, resumos de dissertação, resumo de tese de doutorado. E foi uma experiência incrível, e o Pedro foi um parceiro nosso. Em alguns dos trabalhos que a gente desenvolveu, ele traduzia primeiro para Libras sinalizada em vídeo, e depois eu e a Raquel transcrevíamos aquilo ali e adaptávamos para a escrita. Em outras situações, ele ajudou a gente em outros aspectos. Ele fez parte daquele grupo de estudos também que a gente teve no Cefet, com outros colegas do Letras Libras. Então, você viu a quantidade de coisa? Foram 9 trabalhos que eu e a Raquel apresentamos no Sign-Writing Simpósio de 2014. Então é por isso que a Valerie falou, olha, de 40 apresentações que teve, 9, o Madison que liderou e coordenou. Aqui eu estou lendo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, estou lendo aqui, terminando de ler, a parte do prefácio que a Valerie Sutton, criadora da Escrita de Sinais, fez sobre o livro. E ela conclui assim, ó, esse importante novo livro é uma contribuição valiosa para a educação em Libras e para todos aqueles que usam o Sign-Writing no Brasil e em todo o mundo. Valerie Sutton, La Jolla, Califórnia, 10 de fevereiro de 2014. Tem um aspecto muito curioso aqui sobre a escrita da língua de sinais, que é o seguinte. Algumas pessoas, quando tem o primeiro contato com a escrita da língua de sinais, para quem chegou agora, eu vou dar um exemplo aqui de um sinal escrito. Vou dar outro exemplo, já mostrei o sinal da Valerie várias vezes, né? Deixa eu ver aqui se tem o meu sinal escrito aqui com o de Raquel. Aqui, ó. Aqui assim na capa tem o meu sinal escrito. O meu sinal dá para fazer com uma mão só, né? É assim. Aqui talvez está aparecendo invertido para você, né? Mas para mim aparece na mesma posição. Outro dia eu escrevo ele para você. E aqui o sinal da Raquel, ele está escrito aqui em Libras, ele é feito dessa forma. E aí, o que acontece? Esse processo de leitura e escrita da Libras, ele é um processo, assim, é extremamente simples, mas é muito, muito, muito simples mesmo. Mas se é tão simples, por que que até hoje tem tanta gente que nem nunca ouviu falar da escrita da língua de sinais, outros
fizeram faculdade, fizeram Letras Libras junto comigo na época, com o ensino da UFSC, fazem atualmente, ou fazem outros cursos em outras faculdades, em outras universidades, e têm dificuldade de entender como é que funciona a escrita da língua de sinais. É por causa de um motivo, uma razão apenas. A forma como as pessoas ensinam a escrita da língua de sinais é pautada na lógica do português. Mas a escrita da língua de sinais, ela é escrita da Libras, das línguas de sinais. Então, não faz sentido ensinar como ler e escrever a Libras pensando na lógica de como funciona o português. Por isso também, a escrita da língua de sinais ela é escrita na vertical. Olha que interessante. Um outro dia eu vou ler um texto, vou ler uma frase mais completa aqui, vou mostrar em mais detalhes. Mas o que eu quero que você preste atenção aqui nesse momento é que por que é tão importante ler e escrever a Libras, direto em Libras, sem ficar pensando em português? Já pensou se você fosse fazer anotações das coisas? Você está assistindo uma aula em português, você vai fazer anotação da coisa em inglês? Você está assistindo uma aula em inglês, japonês, sei lá qual língua for, e aí você escreve em outra língua? Não faz sentido. Então, a melhor forma de você, se você está aprendendo a Libras, a melhor forma de você ler e escrever a Libras, você fazer suas anotações dos sinais novos que você estiver aprendendo, é direto em Libras. Por quê? Porque você está aprendendo a Libras. Se você tenta escrever igual eu fazia lá atrás, né? Eu escrevi assim, esse sinal aqui eu escrevi assim, casa, 2 mãos espalmadas, palmas concêntricas, 2 mãos espalmadas é isso aqui, né? Palmas concêntricas, aqui, tá aqui, né? Se tocam na ponta dos dedos, aqui, 2 vezes. Poxa, até você escrever isso em português no papel, já perdeu um tempão. A escrita da língua de sinais, aqui tem escrito o sinal de casa também. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Aqui no final do livro tem um índice remissivo dos sinais escritos no livro. Então, eu vou consultar isso aqui e aí eu vou mostrar para você o sinal de casa escrito. Aqui eu estou olhando exatamente onde é que está a página que está escrito o sinal de casa. Ele aparece várias vezes no livro, é bem interessante isso. A página 124 tem o sinal escrito. Aqui, eu vou mostrar aqui para você. Eu já tinha mostrado esse sinal aqui antes. Vendo? Ele se escreve assim. É muito simples de escrever. É muito simples. Mas por que foi necessário a gente escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios? A gente começou a escrever ele em 2011, foi publicado em 2012. Quando chegou em 2014, a gente deu uma revisada nele, a gente ampliou ele e publicou a 2ª edição em 2015. Por que a gente fez o livro? Porque os materiais brasileiros que a gente encontrou sobre a escrita da língua de sinais, todos eles davam muito mais exemplos falando da língua de sinais americana do que da Libras. Não faz sentido. A gente está no Brasil, você vai estudar a Libras, você tem que ver exemplo de como que funciona na Libras. Não adianta você ver exemplo de outra língua de sinais, de outro país que você nem sabe, talvez você nem tenha interesse em aprender. Não faz sentido. E além disso, aconteceu um fenômeno que foi, a gente percebeu que existem símbolos da escrita de sinais, os símbolos na escrita, de qualquer escrita. Por exemplo, a letra A. A letra A é um símbolo usado na escrita do português. A letra B, qualquer letra. Esses símbolos usados em uma escrita são chamados também de grafema. Não é a mesma coisa. Símbolo ou grafema, para o nosso objetivo aqui, é a mesma coisa. Esses grafemas da escrita da língua de sinais, eu e Raquel percebemos, quando a gente estava pesquisando a escrita da língua de sinais, que tem alguns símbolos que são mais importantes e mais usados do que outros. É igual no português. Sabe quando você brinca de a dedonha, a dedanha? Cada um chama de um nome diferente. Você vai lá e fala, dedanha, bota os dedos assim, cada um vai fazendo ali. Tem letras do alfabeto que você não consegue saber. Nossa, como é que... Uma fruta que tem a letra F. Aí você fica lá quebrando a cabeça com que fruta que tem a letra F. Uma cidade que tem a letra F. Aí você fica lá quebrando a cabeça. Por quê? Porque tem letras que para determinados contextos são menos usadas. Isso acontece em qualquer língua. A letra A, por exemplo, no português é muito mais usada do que a letra U. O A é muito mais usado do que o E. Mas o E é mais usado do que o U, por exemplo. Então, você consegue perceber que no próprio português tem letras que são mais usadas do que outras.
tem sons que a gente usa no português que são mais usados do que outros. E a gente percebeu que acontece isso com a Libras também. Tem sinais que são mais usados, tem frases que aparecem mais vezes, tem símbolos na escrita que aparecem, que são usados mais vezes. Então, a gente foi mapeando a Libras e, a partir disso, a gente começou o processo de escrever o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Então, o livro é totalmente passo a passo. Por isso que a gente vai... Quando eu peguei o livro, eu falei, não, eu vou ler o livro com as pessoas. E a minha vontade foi de pular lá na frente, né, mostrar os textos e tal. Mas o que acontece? A melhor forma é ver ele passo a passo, né, como ele realmente foi escrito. Mas eu vou buscar ao máximo sempre trazer os exemplos e mesclando, né, essa parte inicial do livro, mais introdutória, e mostrar os exemplos também. Bom, enquanto isso, a gente tem alguns minutinhos hoje ainda na live. Se você tem alguma pergunta, coloca aqui que eu vou responder algumas perguntas hoje. Talvez não dê tempo de eu responder todas as perguntas, mas eu vou responder algumas perguntas. Essa é a primeira live que eu estou fazendo, a live de leitura do livro A Escrita de Sinais Sem Mistérios. Eu estou fazendo a leitura aqui no meu livro impresso, mas você pode ter acesso também ao livro digital, lá no nosso site da Universidade da Libras. Se você tem interesse no livro, deixa aqui o seu comentário também. No link da bio, amanhã vai estar disponível o site da Universidade da Libras, que é universidadedalibras.com.br. Se você tem alguma pergunta sobre o livro, sobre a escrita da língua de sinais, sobre a Libras, você pode colocar aqui que eu vou responder algumas perguntas nesses últimos minutinhos que a gente tem. Essa live vai ficar gravada, porém ela deve ficar disponível por um período curto de tempo. Por quê? Porque como você que participou da live inteira, né, você viu que é uma live bem aprofundada, onde eu estou lendo o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, trazendo algumas curiosidades sobre ele, mas mais do que isso, buscando várias formas aqui para você se aprofundar ainda mais na língua de sinais brasileira, na Libras, a partir da escrita da língua de sinais, para você aprender mais os sinais, memorizar os sinais com facilidade, poder montar frases em Libras de forma mais clara, aprender mais da Libras, mesmo que você esteja começando agora. E eu vou voltar aqui nos comentários e ler alguns comentários que as pessoas tinham deixado. Você pode colocar aqui sua pergunta, seu comentário. Nossa, tem muito comentário aqui desde o começo. Entrou muita gente aqui. Legal. Estou vendo o nome de alguns alunos nossos aqui. Leituras do livro. Boa noite, sou de Quipapá, Pernambuco. A Dorinha falou. Tem muitos boa noites aqui. Gente de Salvador, Genice Poesia. Genice, a Raquel, minha esposa, é poeta também. O meu irmão, Madison Barreto, tinha entrado aqui também. Meu irmão é escritor, publicou alguns livros. Você pode buscar por Madison com MR na internet. Você vai encontrar o site dele, os livros dele. Tem livros dele lá na Amazon também. Tem um tanto de gente nova aqui, muita gente eu conheço já o nome, lembro de várias pessoas que já interagiram com a gente aqui. Tradutor de escrita de sinais, fantástico. Eu tenho Plantas de Já. Disse, eu tenho esse livro autografado por vocês dois, amo meu livro, vocês fizeram um ótimo trabalho, parabéns, obrigado Plantas de Já. Depois você diz aqui qual que é o seu nome, Plantas de Já, para eu saber. Railson disse, raros livros escrita de sinais, sai no ar, exatamente esse livro aqui. Quem tem esse livro aqui impresso é um herói, viu? Porque foram pouquíssimas unidades que a gente tinha produzido desse livro aqui. E algumas pessoas têm um livro impresso, outras pessoas têm um livro digital. Genice diz parabéns pelo trabalho. Ela diz que o livro é um filho. Pois é, Genice, o livro foi um filho. Primeira edição foi um filho, a segunda edição foi um filho. A gente tem um tanto de filho que são os métodos da Universidade da Libras. Mas eu e a Raquel queremos ter 2 filhos também, um menino e uma menina. E aí nesses próximos anos, quando a gente tiver, vocês vão conhecer eles também. Plantas de Já disse Madison e Raquel Barreto, casal da escrita de sinais brasileira. Uau! Bom, vou ver se chegou novas perguntas aqui no final. Parabéns, um grande avanço.
só faltou acessibilidade para os surdos. Essa live aqui, Plantas de Já, ela realmente vai ser em português. As próximas lives de leitura do livro também vão ser em português. Em outro momento, a gente vai fazer algo específico para os surdos. Genilson disse, Madison, eu quero aprender do zero, me ajuda. Tenho uma prima surda. Genilson, faz contato com a gente aqui no Instagram, aí pelo inbox, que meu time vai conversar com você, vai ver qual que é o momento seu na Libras e qual que é o seu próximo passo para você poder aprender a Libras e se desenvolver. Maria Célia disse que tem muito interesse em aprender a Libras. Márcia perguntou onde pode comprar o livro. Márcia, acesse o nosso site, universidadedalibras.com.br. Lá você pode adquirir o livro. Dorinha perguntou se vai ficar salvo. Sim, vai ficar salvo por alguns dias, porque algum tempo, eu não sei se vai ser alguns dias, se vai ser algumas horas, mas vai ficar salvo, sim, vai ficar disponível aqui. Mas depois provavelmente a gente vai tirar e vai deixar essa gravação num ambiente fechado, exclusivo para os alunos da Universidade da Libras, de algum programa em específico, porque isso aqui vai ser uma série de lives, então eu vou fazer várias lives aí nos próximos dias. As lives vão ter horários diferentes, então se você entrar de manhã, talvez tenha uma live, mas se você entrar à tarde, talvez tenha outra, se você entrar à noite, talvez tenha outra. Então fica ligado aí nos horários, que a gente vai avisar os horários antes das transmissões. Boa noite, muito legal, verdade. A Elisa é de Santa Quitéria. Nossa, bastante gente. A Plantas de Já perguntou, oi Madison, boa noite, já existe curso de Libras que ensine os dois juntos, a língua e a escrita? Plantas de Já, eu não conheço nenhum não, viu? Porque o que acontece? O processo de aprendizado da Libras, ele é diferente do aprendizado da escrita. Por mais que em um curso a pessoa vá lá e escreva os sinais e vá dando os exemplos, não é a mesma coisa. Pra você ter uma ideia, o método Libras Essencial e o método Fluente em Libras da Universidade da Libras, eu mostro algumas coisas da escrita da língua de sinais, mas esses dois métodos são focados totalmente, somente na sinalização da Libras. A gente tem outro método chamado Libras Escrita Passo a Passo. O Libras Escrita Passo a Passo, eles são 5 módulos, só focado na escrita da língua de sinais, mostrando exemplos, frases, escrita de cada configuração de mão, tudo com foco na Libras, com infinitos sinais de exemplo. Então, é por isso que precisa de ser direcionado, misturar as duas coisas, você não aprende direito nenhuma nem outra, não dá tempo. Qual programa eu uso para escrever Libras em computadores? Você vai usar um site chamado SignPuddle. Se você não sabe como é que escreve isso, pergunta lá no nosso inbox que o meu time de suporte vai responder para você. A psicopedagoga Oliveira disse que está amando aprender a Libras, também tem o livro autografado e tem o e-book. Muito bem. Ah, Dejanira, sou de Salvador, Dejanira, legal. Lembro de você. A Sara Raquel disse, tem o livro físico e amo. Muito bem, Sara. A Sara é membro da Universidade da Libras, dos nossos programas, já está fluente na Libras. Muito bem. Pessoal, essa foi a nossa live de hoje. Se você chegou aqui agora e perdeu o conteúdo, você volta no começo, vai estar disponível aqui a gravação, vai lá, assiste. Essa foi uma live especial, onde eu li o livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, eu li o prefácio, fiz vários comentários e também eu expliquei algumas curiosidades que quase ninguém nem sabe sobre a história da escrita da língua de sinais no Brasil, e também sobre o processo de escrita do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios. Na nossa próxima live, eu vou continuar a leitura do livro Escrita de Sinais Sem Mistérios, e eu vou mostrar para você como que você pode fazer para aprender a Libras, se aprofundar na Libras e avançar ainda mais na Libras, tanto se você quer aprender só porque você acha a Libras muito legal, uma língua fantástica, incrível, você ama a Libras, ou porque você quer trabalhar com a Libras, você quer atender os surdos, quer ajudar os surdos de alguma forma. Então, a nossa próxima live você vai descobrir como que a escrita da língua de sinais do Signwire pode te ajudar a se aprofundar em 6 níveis na Libras. E a nossa próxima live vai chegar em breve. Eu vou avisar aqui para vocês aqui pelo Instagram, vou avisar por outras redes sociais também. E se você ainda não segue a gente aqui, segue a gente aqui no Instagram, convida as outras pessoas quando a gente avisar aqui da próxima live, para você aproveitar ao máximo. A Thaisa disse que ela tem o e-book e é ótimo.
Muito bem, o livro físico ou o livro digital, eles têm exatamente o mesmo conteúdo. Se você já tem o livro, na próxima live você vai poder acompanhar a leitura junto comigo. Se você não tem ainda, você pode acessar o nosso site, está disponível lá. E aí você pode acompanhar comigo. Ou se você não tem ainda, não tem problema, você vai poder acompanhar também a live comigo. E aí, óbvio, vai demorar um pouquinho para terminar de ler o livro todo. São 416 páginas, então a gente vai ter lives aí por um bom tempo. Mas foi um prazer estar aqui com você. E o meu objetivo com essa série de lives é que mais pessoas tenham acesso ao poder da escrita da língua de sinais para aprenderem ainda mais da Libras, para se aprofundarem ainda mais na Libras e assim possa se desenvolver cada vez mais nesse incrível universo da língua brasileira de sinais. Bom, eu vou ficando por aqui e a gente se fala em breve. Agora eu vou ficar aqui um tempinho olhando para a tela ainda para eu descobrir onde é que eu interrompo aqui a live. É esse xizinho, quem já fez live aí me diz aqui, é esse xizinho que tem aqui em cima que eu aperto para poder finalizar a live? Eu geralmente não faço live, eu sou um cara mais de bastidores e tal. Então se você já fez alguma live na sua vida, diz aqui para mim se é esse xizinho aqui em cima que eu aperto, porque o meu objetivo é que fique gravado, então eu fico com receio de perder a gravação dessa live aqui, porque eu quero que mais pessoas tenham acesso. Bom, tem mais gente chegando agora. Para quem está chegando agora, vai ficar disponível a gravação, você vai poder assistir a gravação. Bom, eu vou apertar o xizinho aqui. Isso, é o X. Ah, muito obrigado, Sara. Um abraço, pessoal.